Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo, buscando a presença do Senhor. Buscai e pensai nas coisas do alto. Você ouviu o Pão Diário ontem? Ouça e vai ouvir hoje. O Senhor é contigo. E nessa quarta-feira linda e abençoada do dia 4 de dezembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 a seguir, onde nós vamos falar do encontro de Pedro com o centurião Cornélio. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Glórias ao Senhor por essa passagem. O tema da ministração hoje é: nem tudo o que você vê realmente é o que você vê. Sabia disso? Nem tudo o que você vê realmente é o que você vê. Nós temos que refinar a nossa ótica. A nossa ótica deve ser totalmente uma ótica de fé. Porque se nós nos apoiarmos nessa ótica natural, nessa visão natural, facilmente nós ficamos cegos, e cegos espiritualmente. Vamos falar um pouquinho do cego de Betsaida? Aquele cego não nasceu cego, mas por conta de se pautar e apoiar a algumas visões de prática, de povo, de lugar, ele ficou cego. Quando ele encontra com Jesus, Jesus tira ele de dentro da aldeia para curá-lo. E assim o Senhor cura primeiro a sua visão espiritual. Porque na sua primeira cura, ele diz ver os homens como árvores. Sim, como árvores. A própria palavra nos diz que nós somos árvores e devemos ser árvores de bons frutos. Existem as árvores de frutos ruins. E na segunda visão, na segunda cura, ele é curado da sua ótica natural. A nossa ótica deve ser refinada na palavra. Sim, para termos discernimento. Para que, ao vermos algo, nós de fato vermos o que é. Enxergarmos por meio de uma ótica de fé se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Acontece que Pedro, primeiramente, estava apoiando em uma ótica natural.
Ele não queria chegar até Cornélio porque tinha aquele centurião romano da corte chamada italiana. Ele tinha ele como um homem imundo, como um imundo. Mas olha, o Senhor refinou a sua ótica de fé. Pedro estava orando por volta da hora sexta. Ali ele estava em vigília, em alta madrugada. E naquele horário que ele estava ali orando, ele teve fome. A Bíblia não diz, mas provavelmente Pedro estava em jejum. Ali ele quebrava a incredulidade dele e ao mesmo tempo, quando nós quebramos a nossa incredulidade, quebramos a nossa ótica natural e começamos a ver as coisas como de fato são e devem ser vistas. Nós precisamos nos consagrar em Deus, estarmos em constante oração para termos discernimento, mergulhar na palavra, para que nós possamos de verdade voltar ao Senhor, refinar a nossa ótica e ver de fato as coisas como elas são. Ter uma ótica totalmente dirigida por Deus. O Senhor, ele chega para Pedro e ali ele, considerando que Cornélio era imundo, o Senhor chega para Pedro e diz: olha, ao que Deus purificou, não consideres comum. Não consideres comum. Nós precisamos ter uma ótica de fé, uma visão aguçada, refinada pela palavra de Deus, para que nós reconheçamos aquilo que é bom, aquilo que é edificante, aquilo que é duradouro, aquilo que é atemporal, aquilo que vem dos céus. Porque se existe o toque do Senhor, se o Senhor está naquele lugar, o lugar é bom. Se aquela pessoa foi tocada por Deus, nós precisamos ter uma ótica de fé e observarmos como se a palavra, sabe? A palavra fosse aquela lupa que fica de frente aos nossos olhos e vermos tudo sob a luz da palavra. Sim, é a palavra que vai nos refletir o que de fato vemos. É termos discernimento. Porque às vezes você considera tantas coisas como sendo boas, porque a sua ótica está pautada, apoiada em uma ótica natural. Será que é bom de fato isso que você tem considerado ser bom? Ao mesmo tempo, você pode considerar tantas coisas ruins, tantas coisas como se não fossem, que na verdade são. Sabe, o Senhor, ele diz assim: eu escolho os fracos para confundir os fortes. Eu escolho aqueles que se têm como tolos para confundir os que se acham sábios. Eu escolho os humilhados para confundir os que se exaltam, e eu escolho os que não são para confundir aqueles que acham que são. Quando nós nos apoiamos à palavra de Deus, nós entendemos que quando uma ótica natural considera aquele cidadão como fraco, Deus pode pegar ele e fazer dele um grande homem de Deus. Nós temos que entender isso. A nossa ótica, a nossa visão deve estar totalmente refinada pela palavra de Deus. Porque quando assim está, aquilo que nós vemos é de verdade o que vemos. Sabia disso? Se eu vejo que é bom por meio da palavra, é porque de fato é bom. Se eu vejo que é ruim, porque a palavra me dirige a considerar ruim, é porque de fato é ruim. A palavra é a verdade. Por isso Deus chegou até Pedro e disse: Pedro,
Aquilo que tem o meu toque, é o que Deus purificou, não consideres comum. Não é o seu julgamento, mas o meu. Eu faço juízo, eu julgo todas as coisas e eu te dirijo por um reto juízo, a considerar o que é bom e o que é ruim. Nós precisamos ter a nossa ótica, a nossa visão totalmente apoiada na palavra. Os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos apoiados na palavra, para que tenhamos discernimento e sabemos reconhecer o que é bom para nós, o que de fato vai nos edificar, o que de fato é de Deus, daquilo que não é, e nos afastarmos daquilo que não é. Mas saiba que você só tem esse campo de visão amplo estando apoiado em Deus, dirigido por Deus, apoiado na palavra. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve, Deus. Enche essa vida com a tua presença, Senhor. Deus, eu clamo para que o Senhor opere em nós, nos dê um campo de visão amplo e uma visão de águia, uma visão que enxerga a longa distância o que de fato é, o que vai nos edificar, o que vai nos construir em Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, cause em nós discernimento para reconhecermos, Deus, o que é bom, o que é de caráter bondoso, amável, benigno. Sim, Papai, sê conosco, Jesus. Sê com essa vida que me ouve, sê com essa família. Ah, Deus, seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares, seus irmãos. Inscreva-se no meu canal no YouTube para dar mais engajamento e nós alcançarmos mais vidas por meio da palavra de Deus. Alcançarmos para Jesus vidas, vidas, vidas. Que você tenha um dia abençoado.